Oséias capítulo 1. Palavra do Senhor que veio a Oséias, filho de Beeri, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias, reis de Judá, e de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhes: Vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério, por afastar-se do Senhor. Por isso, ele se casou com Gomer, filha de Diblaim. Ela engravidou e deu um filho. Então o Senhor disse a Oséias: dê-lhe o nome de Jezreel, porque logo castigarei a dinastia de Jeú, por causa do massacre ocorrido em Jezreel, e darei fim ao reino de Israel, naquele dia que quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Gomer engravidou novamente e deu à luz uma filha. Então o Senhor disse a Oséias: dê-lhe o nome de Ló-Ruama, pois não mais mostrarei amor para com a nação de Israel, não ao ponto de perdoá-la. Contudo, tratarei com amor a nação de Judá, e eu lhes concederei vitória, não pelo arco, pela espada ou por combate, nem por cavalos e cavaleiros, mas pelo Senhor, o seu Deus. Depois de desmamar Ló-Ruama, Gomer teve outro filho. Então o Senhor disse: dê-lhe o nome de Ló-Ami, pois vocês não são meu povo, e eu não sou seu Deus. Contudo, os israelitas ainda serão como a areia da praia, que não se pode medir nem contar. No lugar onde se dizia a eles: vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. O povo de Judá e o povo de Israel serão reunidos, e eles designarão para si um só líder, e se levantarão da terra, pois será grande o dia de Jezreel. Oséias 2. Chamem a seus irmãos, meu povo, e as suas irmãs, minhas amadas. Repreendam sua mãe, repreendam-na, pois ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido. Que ela retire do rosto o sinal de adúltera, e do meio dos seios a infidelidade. Do contrário, eu a deixarei nua, como no dia em que nasceu. Farei dela um deserto, uma terra ressequida, e a matarei de sede. Não tratarei com amor os seus filhos, porque são filhos de adultério. A mãe deles foi infiel, engravidou deles e está coberta de vergonha, pois ela disse: irei atrás dos meus amantes, que me dão comida, água, lã, linho, azeite e bebida. Por isso, bloquearei o seu caminho com espinheiros, e eu a cercarei de tal modo que ela não poderá encontrar o seu caminho. Ela correrá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará. Procurará por eles, mas não os encontrará. Então ela dirá: voltarei a estar com o meu marido, como no início, pois eu estava bem melhor do que agora. Ela não reconheceu que fui eu que lhe deu o trigo, o vinho e o azeite. Quem a cobriu de ouro e de prata, depois de usaram todos para Baal. Por isso levarei o meu trigo quando ele amadurecer, e o meu vinho quando ficar pronto. Arrancarei dela minha lã e o meu linho, que serviam para cobrir a sua nudez. Pois agora vou expor a sua lascívia diante dos olhos dos seus amantes.
ninguém a livrará das minhas mãos. Acabarei com a sua alegria, suas festas anuais, suas luas novas, seus dias de sábado, todas as suas festas fixas, arruinarei suas videiras e suas figueiras, que segundo ela foi pagamento recebido de seus amantes. Farei dela um matagal e os animais selvagens as devorarão. Eu a castigarei pelos dias em que queimou incenso aos Baalins. Ela se enfeitou com anéis e joias e foi atrás dos seus amantes. Mas de mim ela se esqueceu, declara o Senhor. Portanto, agora vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e falar-lhe com carinho. Ali devolverei a ela suas vinhas e farei do vale de Acor uma porta de esperança. Ali ela me responderá, como nos dias de sua infância, como no dia em que saiu do Egito. Naquele dia, declara o Senhor, você me chamará meu marido, não me chamará mais meu Senhor. Tirarei os seus lábios e deles tirarei os nomes dos Baalins. Seus nomes não serão mais invocados. Naquele dia, em favor deles, farei um acordo com os animais do campo, com as aves do céu e com os animais que rastejam pelo chão. Arco, espada e guerra. Eu os abolirei da terra, para que todos possam viver em paz. Eu me casarei com você para sempre. Eu me casarei com você com justiça e retidão, com amor e compaixão. Eu me casarei com você com fidelidade, e você reconhecerá o Senhor. Naquele dia, eu responderei, declara o Senhor. Responderei aos céus, e eles responderão à terra. E a terra responderá ao cereal, ao vinho e ao azeite. E eles responderão a Jezreel. Eu a plantarei para mim mesmo na terra. Tratarei com amor. Aquela que chamei não amada, direi àquele chamado. Não, meu povo, você é meu povo. E ele dirá, tu és o meu Deus. Oséias 3. O Senhor me disse, vá, trate novamente com amor a sua mulher, apesar dela ser amada por outro e ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar deles voltarem para outros deuses, amarem os bolos sagrados e as uvas passas. Por isso, eu a comprei por 180 gramas de prata e 1,5 barril de cevada. Eu lhes disse, você viverá comigo por muitos dias. Não será mais prostituta, nem pertencerá a nenhum outro homem, e eu viverei com você. Pois os israelitas viverão muitos dias sem rei e sem líder, sem sacrifício e sem colunas sagradas, sem colete sacerdotal e sem ídolos de família. Depois disso, os israelitas voltarão e buscarão o Senhor, o seu Deus, e Davi, o seu rei, irão tremendo atrás do Senhor e das suas bênçãos nos últimos dias. Oséias 4. Israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nesta terra. A fidelidade e o amor desapareceram desta terra. Como também o conhecimento de Deus. Só se vê maldição, mentira e assassinatos, roubo e mais roubo, adultério e mais adultério. Ultrapassam todos os limites e o derramamento de sangue é constante.
Por isso a terra pranteia e todos os seus habitantes desfalecem. Os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar estão morrendo. Mas que ninguém discuta, que ninguém faça acusação, pois sou eu quem acusa os sacerdotes. Vocês tropeçam de dia e de noite, e os profetas tropeçam com vocês. Por isso destruirei sua mãe. Seu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram conhecimento, eu também os rejeitei. Como meus sacerdotes, uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Quanto mais aumentaram os sacerdotes, mais eles pecaram contra mim. Trocaram a glória deles por algo vergonhoso. Eles se alimentam dos pecados do meu povo e têm prazer em sua iniquidade. Portanto, castigarei tanto o povo quanto os sacerdotes por causa dos seus caminhos, e lhes retribuirei seus atos. Eles comerão, mas não terão o suficiente. Eles se prostituirão, mas não aumentarão a prole, porque abandonaram o Senhor para se entregarem à prostituição, ao vinho velho e ao novo, prejudicando o discernimento do meu povo. Eles pedem conselhos a um ídolo de madeira e de um pedaço de pau recebem resposta. Um espírito de prostituição os leva a desviar-se. Eles são infiéis ao seu Deus, sacrificam no alto dos montes e queimam incenso nas colinas, debaixo de uma carvalha, de um estoraque ou de um terebinto, onde a sombra é agradável. Por isso, as suas filhas se prostituem e as suas noras adulteram. Não castigarei suas filhas por se prostituírem, nem suas noras por adulterarem, porque os próprios homens se associam a meretrizes e participam dos sacrifícios oferecidos pelas prostitutas cultuais. Um povo sem entendimento precipita-se à ruína. Embora você adultere, ó Israel, que Judá não se torne culpada. Deixe de ir a Gilgal, não suba a Bet-Avém, e não diga: juro pelo nome do Senhor, os israelitas são rebeldes, como bezerra indomável. Como pode o Senhor apacentá-los, como cordeiros na campina? Efraim aliou-se a ídolos, deixe-nos só. Mesmo quando acaba a bebida, eles continuam em sua prostituição. Seus governantes amam profundamente os caminhos vergonhosos. Um redemoinho os varrerá para longe, e os seus altares lhes trarão vergonha. Oséias 5. Ouçam isto, sacerdotes. Atenção, israelitas. Escute, ó família real. Esta sentença é contra vocês. Vocês têm sido uma armadilha em Mispa, uma rede estendida sobre o monte Tabor. Os rebeldes estão envolvidos em matança. Eu disciplinarei todos eles. Conheço Efraim. Israel não pode se esconder de mim. Efraim, agora você se lançou à prostituição. Israel se corrompeu. Suas ações não lhes permitem
voltar para o seu Deus. Um espírito de prostituição está no coração deles. Não reconhecem o Senhor. A arrogância de Israel testifica contra eles. Israel e Efraim tropeçam em seu pecado. Judá também tropeça com eles. Quando eles forem buscar o Senhor com todos os seus rebanhos e com todo o seu gado, não os encontrarão. Ele se afastou deles, traíram o Senhor, geraram filhos ilegítimos. Agora suas festas de lua nova os devorarão, tanto a eles como as suas plantações. Toquem a trombeta em Gibeá e a corneta em Ramá. Deem o grito de guerra em Bet-Ave. Esteja na vanguarda, ó Benjamim. Efraim será arrasada no dia do castigo. Entre as tribos de Israel, eu proclamo o que acontecerá. Os líderes de Judá são como os que mudam os marcos dos limites. Derramarei sobre eles a minha ira como uma inundação. Efraim está oprimido, esmagado pelo juízo, porque decidiu ir atrás de ídolos. Sou como uma traça para Efraim, como podridão para o povo de Judá. Embora tenha se vendido às nações, agora os ajuntarei, e logo começarão a definhar sobre a opressão do poderoso rei. Embora Efraim tenha construído muitos altares para ofertas pelo pecado, eles se tornaram altares para o pecado. Eu lhes escrevi todos os ensinos da minha lei, mas eles os consideraram algo estranho. Eles ofereceram sacrifícios, comem a carne, mas o Senhor não se agrada deles. Devoram, ele se lembrará da impiedade deles e castigará os seus pecados. Eles voltarão para o Egito. Israel esqueceu o seu Criador e construiu palácios. Judá fortificou muitas cidades, mas sobre as suas cidades enviarei fogo que consumirá as fortalezas. Oséias 9. Não se regozije, ó Israel, não se alegre como as outras nações, pois você se prostituiu, abandonando o seu Deus. Você ama o salário da prostituição em cada eira de trigo. Os produtos da eira e do lagar não alimentarão o povo. O vinho novo lhes faltará. Eles não permanecerão na terra do Senhor. Efraim voltará para o Egito, e na Assíria comerá comida impura. Eles não derramarão oferta de vinho para o Senhor, nem os seus sacrifícios lhes agradarão. Tais sacrifícios serão para eles como o pão dos pranteadores, que torna impuro quem o come. Essa comida será para ele mesmo, não entrará no templo do Senhor. O que farão vocês no dia de suas festas fixas, nos dias de festas do Senhor? Vejam, fogem da destruição, mas o Egito os ajuntará e Menfis os sepultará. Os seus tesouros de prata as urtigas vão herdar. Os cardos cobrirão totalmente as suas tendas. Os dias de castigo vêm, os dias de punição estão chegando. Que Israel o saiba. Por serem tantos os pecados,
e tão grande é a hostilidade de vocês. O profeta é considerado um tolo, e o homem inspirado um louco violento. O profeta, junto ao meu Deus, é a sentinela que vigia Efraim. Contudo, laços o guardam em todas as suas veredas, e a hostilidade no templo do seu Deus. Eles mergulharam na corrupção, como nos dias de Gibeá. Deus se lembrara de sua iniquidade e o castigara por seus pecados. Quando encontrei Israel, foi como encontrar uvas no deserto. Quando vi os antepassados de vocês, foi como ver os primeiros frutos de uma figueira. Mas, quando eles vieram a Baal-peor, consagraram-se àquele ídolo vergonhoso e se tornaram tão repugnantes quanto aquilo que amaram. A glória de Efraim lhes fugirá como pássaro. Nenhum nascimento, nenhuma gravidez, nenhuma concepção, mesmo que criem filhos, porei de luto cada um deles. Ai deles, quando eu me afastar. Vi Efraim plantando um lugar agradável como Tiro, mas Efraim entregará seus filhos ao matador. Ó Senhor, que darás a eles, dar-lhes ventres que abortem e seios ressecados. Toda sua impiedade começou em Gilgal. De fato, ali os odiei por causa dos seus pecados. Eu os expulsarei da minha terra, não os amarei, mas todos os seus líderes são rebeldes. Efraim está ferido, sua raiz está seca, eles não produzem frutos. Mesmo que criem filhos, eu matarei sua prole querida. Meu Deus os rejeitará, porque não lhes deram ouvidos, serão peregrinos entre as nações. Oséias 10. Israel era como videira viçosa, cobria-se de frutos. Quanto mais produzia, mais altares construía. Quanto mais sua terra prosperava, mais enfeitava suas colunas sagradas. O coração deles é enganoso e agora devem carregar sua culpa. O Senhor demolirá os seus altares e destruirá suas colunas sagradas. Então eles dirão: não temos nenhum rei. Por que não reverenciamos o Senhor? Mas mesmo que tivéssemos um rei, o que ele poderia fazer por nós? Eles fazem muitas promessas, fazem juramentos e acordos falsos. Por isso brotam as demandas como ervas venenosas num campo arado. O povo que mora em Samaria teme pelo ídolo em forma de bezerro de Bet-Avém. Seu povo pranteará por ele, como também os seus sacerdotes idólatras que se regozijam por seu esplendor, porque foi tirado deles e levado para o exílio. Sim, até ele será levado para a Síria, como tributo para o grande rei. Efraim sofrerá humilhação, Israel será envergonhado. Por causa do seu ídolo de madeira, Samaria e seu rei serão arrastados como um graveto nas águas. Os altares da impiedade que foram os pecados de Israel serão destruídos. Espinhos e ervas daninhas crescerão e cobrirão os seus altares. Então eles dirão aos montes: cubra-nos, e às colinas: caiam sobre nós. Desde os dias de Gibeá
Você pecou, ó Israel, e permaneceu assim. Acaso a guerra não os lançou em Gibeão por causa da... Quando eu quiser, os castigarei. Nações serão reunidas contra eles para prendê-los por causa do seu duplo pecado. Efraim era bezerra treinada, gostava muito de trilhar, por isso colocarei o jugo sobre o seu belo pescoço. Conduzirei Efraim, Judá terá que arar. E Jacó fará sulcos no solo. Semeiam a retidão para si, colham o fruto da lealdade e façam sulcos do solo não arado, pois é hora de buscar o Senhor até que ele venha. E faça chover justiça sobre vocês, mas vocês plantarão a impiedade e colherão o mal, e comerão o fruto do engano, visto que vocês têm confiado na sua própria força e nos seus muitos guerreiros. O fragor da batalha se levantará contra vocês, de maneira que todas as suas fortalezas serão devastadas, como Salmã devastou Bet-Arbel no dia da batalha, quando mães foram pisadas e estraçalhadas junto com seus filhos. Assim acontecerá com você, ó Betel, porque a sua impiedade é grande. Quando amanhecer aquele dia, o rei de Israel será completamente destruído. Quando Efraim viu sua enfermidade e Judá os seus tumores, Efraim se voltou para a Síria e mandou buscar a ajuda do grande rei. Mas ele não tem condições de curar vocês, nem pode sarar os seus tumores, pois serei como um leão para Efraim e como um leão grande para Judá. Eu os despedaçarei e irei embora, eu os levarei, sem que ninguém possa livrá-los. Então voltarei ao meu lugar, até que eles admitam sua culpa. Eles buscarão a minha face em sua necessidade. Eles me buscarão ansiosamente. Oséias 6. Venha, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de 2 dias, ele nos dará vida novamente. Ao terceiro dia, nos restaurará. Para que vivamos em sua presença. Conheçamos o Senhor, esforçamo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera, que regam a terra. O que posso fazer com você, Efraim? O que posso fazer com você, Judá? Seu amor é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. Por isso, eu os despedacei por meio dos meus profetas. Eu os matei com as palavras da minha boca. Os meus juízos reluziram como relâmpagos sobre vocês, pois desejo misericórdia e não sacrifícios. Em vez de holocaustos, busco conhecimento no Senhor. Na cidade de Adão, eles quebraram a aliança e me foram infiéis. Gileade é uma cidade de ímpios, maculada de sangue, assim como os assaltantes ficam de emboscada à espera de um homem, assim fazem também os bandos de sacerdotes.
Eles assassinam na estrada de Siquém e cometem outros crimes vergonhosos. Vi uma coisa terrível na terra de Israel. Ali, Efraim se prostituiu e Israel está contaminado. Também para você, Judá, foi determinada uma colheita para quando eu trouxer de volta o meu povo. Oséias 7. Quando eu tento curar Israel, o mal de Efraim fica exposto e os crimes de Samaria são revelados, pois praticam o engano. Ladrões entram nas casas, bandidos roubam nas ruas, mas eles não percebem que eu me lembro de todas as suas más obras. Seus pecados os envolvem. Eu os vejo constantemente. Eles alegram o rei com as suas impiedades, os líderes com as suas mentiras. São todos adúlteros, queimando como um forno, cujo fogo o padeiro não precisa atiçar. Desde quando sova a massa até quando a faz crescer, no dia da festa de nosso rei. Os líderes são inflamados pelo vinho, e o rei dá as mãos aos zombadores. Quando se aproximam com suas intrigas, seus corações ardem como um forno. A fúria deles arde lentamente, a noite toda. Pela manhã queima como chama abrasadora. Todos eles se esquentam como um forno e devoram os seus governantes. Todos os seus reis caem e ninguém clama a mim. Efraim mistura-se com as nações. Efraim é um bolo que não foi virado. Estrangeiros sugam sua força. Seu cavalo vai ficando grisalha, mas ele nem repara nisso. A arrogância de Israel testifica contra ele, mas apesar de tudo isso, ele não se volta para o Senhor, para o seu Deus, e não o busca. Efraim é como uma pomba facilmente enganada. Sem entendimento, ora apela para o Egito, ora volta-se para a Síria. Quando se forem atirarem sobre eles a minha rede, eu os farei descer como as aves dos céus. Quando os ouvir em sua reunião, eu os apanharei. Ai deles, porque se afastaram de mim. Destruição venha sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu desejo redimi-los, mas eles falam mentiras a meu respeito. Eles não clamam a mim do fundo do coração. Quando gemem orando em suas camas, ajuntam-se por causa do trigo e do vinho, mas se afastam de mim. Eu os ensinei e os fortaleci, mas eles tramam o mal contra mim. Eles não se voltam para o Altíssimo. São como um arco defeituoso. Seus líderes serão mortos à espada por causa de suas palavras insolentes, e por isso serão ridicularizados no Egito. Oséias 8. Coloquem a trombeta em seus lábios. Eles vêm ameaçador como uma águia sobre o templo do Senhor, porquanto quebram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Israel clama a mim, o nosso Deus. Nós te reconhecemos, mas Israel rejeitou o que é bom. O inimigo o perseguirá. Eles instituíram reis
sem o meu consentimento. Escolheram líderes sem a minha aprovação. Com prata e ouro fizeram ídolos para si, para sua própria destruição. Lance fora o seu ídolo, em forma de bezerro, ó Samaria. A minha ira se acende contra eles. Até quando serão incapazes de pureza? Este bezerro procede de Israel. Um escultor o fez. Ele não é Deus. Será partido em pedaços. O bezerro de Samaria. Ele semeia um vento e colhe tempestade. Talo sem espiga, que não produz farinha. Ainda que produza trigo, estrangeiros o devorariam. Israel é devorado. Agora está entre as nações como algo sem valor. Foi para a Síria, o jumento selvagem mantém-se livre, mas Efraim vendeu-se para os seus amantes. Oséias 11. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho, mas quando eu o chamava, e mais eu o chamava, mais ele se afastava de mim. Eles ofereceram sacrifício aos Baalins, e queimaram incenso para os ídolos esculpidos. Mas fui eu quem ensinou Efraim a andar, tomando-os nos braços, mas eles não perceberam que fui eu quem os curou. Eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor. Tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-los. Acaso não voltarão ao Egito e a Síria não os dominará, porque eles se recusam a arrepender-se? A espada reduzirá em suas cidades, destruirá as trancas de suas portas e dará fim aos seus planos. O meu povo está decidido a desviar-se de mim. Embora sejam conclamados a servir ao Altíssimo, de modo algum o exaltam. Como posso desistir de você, Efraim? Como posso entregá-lo nas mãos de outros, Israel? Como posso tratá-lo como tratei Adimã? Como posso fazer com você o que fiz com Zeboim? O meu coração está enternecido, despertou-se toda a minha compaixão. Não executarei a minha ira impetuosa, não tornarei a destruir Efraim, pois sou Deus e não homem, o santo no meio de vocês. Não virei com ira. Eles seguirão o Senhor. Ele rugirá como leão. Quando ele rugir, os seus filhos virão tremendo desde o ocidente, virão voando do Egito como aves da Assíria, como pombas. Eu os estabelecerei em seus lares. Palavra do Senhor. Oséias 12. Efraim alimenta-se de vento, corre atrás do vento oriental o dia inteiro e multiplica mentiras e violência, faz tratados com a Síria e manda azeite para o Egito. O Senhor tem uma acusação contra Judá e vai castigar Jacó. De acordo com os seus caminhos, de acordo com suas ações, lhes retribuirá. No ventre da mãe segurou o calcanhar de seu irmão. Como um homem lutou com Deus,
Ele lutou com o anjo e saiu vencedor. Chorou e implorou o seu favor em Betel. Encontrou Deus, que ali conversou com ele. Sim, o próprio Senhor, o Deus dos exércitos. Senhor é o nome pelo qual ficou famoso, portanto voltei para o seu Deus e pratiquei a lealdade e a justiça. Confie sempre no seu Deus, como os descendentes de Canaã, comerciantes que usam balança desonesta e gostam muito de extorquir. Efraim orgulha-se e exclama: como fiquei rico e abastardo em todos os trabalhos que realizei. Não encontrarão em mim nenhum crime ou pecado. Mas eu sou o Senhor, o seu Deus, desde a terra do Egito. Farei vocês voltarem a morar em tendas, como no dia de suas festas fixas. Eu mesmo falava aos profetas, dava-lhes muitas visões, e por meio deles falava em parábolas. Como Gileade é ímpia, seu povo não vale nada. Eles sacrificam bois em Gilgal, mas os seus altares são como montes de pedras. Num campo arado, Jacó fugiu para a terra de Harã. Israel trabalhou para obter uma mulher. Por ela cuidou de ovelhas. O Senhor usou um profeta para tirar Israel do Egito. Por meio dele, Efraim amargamente o provocou a ira. Seu Senhor fará cair sobre ele a culpa do sangue que derramou e lhes devolverá o seu desprezo. Quando Efraim falava, os homens tremiam. Ele era exaltado em Israel, mas tornou-se culpado de adoração a Baal e começou a morrer. Agora eles pecam cada vez mais com sua prata, fazem ídolos de metal para si, imagens modeladas, como muitas inteligências, todas elas obras de artesãos. Dizem desse povo, eles oferecem sacrifício humano e beijam os ídolos. Por isso serão como a neblina da manhã, como o orvalho que bem cedo evapora, como palha que num redemoinho vai-se de uma eira, como a fumaça que sai pela chaminé. Mas eu sou o Senhor, o seu Deus. Desde a terra do Egito vocês não reconheceram nenhum outro Deus além de mim. Nenhum outro Salvador. Eu cuidei de vocês no deserto, naquela terra de calor ardente. Quando eu os alimentava, ficavam satisfeitos. Quando ficavam satisfeitos, se orgulhavam e então me esqueciam. Por isso, virei sobre eles como leão, como leopardo ficarei à espreita junto ao caminho. Como uma ursa de quem roubaram os filhotes, eu os atacarei e os rasgarei. Como leão, eu os devorarei. Um animal selvagem o despedaçará. Você foi destruído, ó Israel, porque está contra mim, contra o seu ajudador. E agora, onde está o seu rei, que havia de salvá-lo em todas as suas cidades? E os oficiais que você pediu, dizendo: dai-me um rei e líderes, dei-lhe um rei na minha ira, e o tirei na minha indignidade.
indignação. A culpa de Efraim foi anotada. Seus pecados são mantidos em registros. Chegam-lhe dores como as das mulheres em trabalho de parto. Mas é uma criança insensata, quando chega a hora, não sai do ventre que a abrigou. Eu os redimirei do poder da sepultura. Eu os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as suas pragas? Onde está, ó sepultura, a sua destruição? Não terei compaixão alguma, embora Efraim floresça entre os seus irmãos. Um vento oriental virá da parte do Senhor, soprando desde o deserto. Sua fonte falhará e seu poço secará. Todos os seus tesouros serão saqueados dos seus depósitos. O povo de Samaria carregará sua culpa, porque se rebelou contra o seu Deus. Eles serão mortos à espada. Seus pequeninos serão pisados e despedaçados. Suas mulheres grávidas terão rasgados os seus ventres. Oséias 14. Volte, ó Israel, para o Senhor, o seu Deus. Seus pecados causaram sua queda. Preparem o que vão dizer, voltem para o Senhor. Peçam-lhe, perdoa todos os nossos pecados e por misericórdia receba-nos, para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. A Assíria não nos pode salvar. Não montaremos cavalos de guerra. Nunca mais diremos nossos deuses aquilo que as nossas próprias mãos fizeram. Porque tu amas o órfão. Eu curarei a infidelidade deles e os amarei de todo o meu coração. Pois a minha ira desviou-se deles. Serei como orvalho para Israel. Ele florescerá como o lírio, como o cedro do Líbano. Aprofundará suas raízes, seus brotos crescerão. Seu esplendor será como o da oliveira, sua fragrância como o do cedro do Líbano. Os que habitavam a sua sombra voltarão, e reviverão como o trigo, florescerão como a videira, e a fama de Israel será como a do vinho do Líbano. O que Efraim ainda tem com os ídolos, sou eu que lhes respondo, e dele cuidarei. Sou como um pinheiro verde. O fruto que você produz de minha mão procede. Quem é sábio? Aquele que considerar essas coisas. Quem tem discernimento? Aquele que as compreender. Os caminhos do Senhor são justos. Os justos andam neles, mas os rebeldes neles tropeçam.